Muito bem, bora bater papo, mais um papinho bom. Hoje eu recebo aqui o pai de uma menina que já esteve aqui no programa, a Heloísa, que é uma artista, né? Tem dons incríveis, maravilhosos, uma menina assim que eu amei, a pessoa mais jovem que eu já entrevistei, né? Aqui no programa. E hoje quem vem aqui é o pai dela, porque filho de peixe, peixinho é, né? Como diz o ditado. Então a Heloísa só podia vir aí de um berço tão iluminado, de artistas também. Hoje eu recebo aqui no programa Anderson Paulino Perraro, publicitário e escritor que acaba de lançar mais um livro. Pode abrir a câmera aí, Joãozinho. Bom dia, Anderson. Bom dia, Jomara. Seja bem-vindo. Muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo também. Bom dia. Eu achei que a Heloísa ia vir aqui me ver, mas ela não veio. Um beijo pra ti, Heloísa. Então, Anderson, me conte, nas suas horas vagas tu és escritor, é isso? É um hobby? Então, Jomara, foi uma coisa muito engraçada, porque eu nunca na minha vida pensei em ser um escritor, né? Nos meus sonhos lá embaixo. Mas eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. E um dia ele me colocou uma ideia na cabeça de uma história que eu fui inventando naquele momento vago e eu pensei, caramba, isso daria um baita livro, né? E essa história não pode ficar só comigo, eu tenho que compartilhar. Então, há 20 anos atrás, surgiu a história do primeiro livro. Eu vi numa entrevista do Jô Soares, de um escritor que disse que se tu escrevesse uma página boa por dia, em 365 dias tu teria um livro de 365 páginas, um bom livro. Eu caí na lábia dele, comecei a escrever o meu primeiro livro e ele levou 10 anos para ter a metade das 365 páginas. Claro que escritor de primeira viagem, a história... Aquele domínio... Isso, e a história se perdeu no meio do caminho, uma casa que nós morávamos foi incendiada, perdi o computador com toda a história, ter que reescrever tudo de novo. Nossa! Aí depois encontrar alguém para fazer a correção, porque era tudo muito artesanal, né? A gente fazia, não teve nada pago, não teve nada contratado para fazer esse livro. Então, mas... O retorno que esse livro me deu, não em termos financeiros, porque foi vendido muito pouco, e nem a ideia era essa. Eu queria compartilhar a história com os meus amigos. Né? Foi tão legal que me colocou nessa vida de escritor. E, na verdade, esse Um Morro em um Mês, ele não é o meu primeiro livro. O meu primeiro livro, ele teve uma tiragem de 2 cópias. Oi. Uma para mim e uma para o pai. E era um livro que um dia eu pensei, a gente ouve falar que todo mundo tem que ter um sonho, que todo mundo tem que correr atrás desse sonho. Como diz o livro O Segredo, né? Projeta aí, se vai. E eu me dei conta que eu não tive sonho. Eu não tinha. E aí no livro eu comecei a botar, bom, eu não tive sonho. Eu cresci uma criança com uma família abençoada, eu fui aos shows do Pink Floyd que eu queria ter ido, eu fui às corridas de Fórmula 1 que eu queria ter ido, eu corri de kart, rally de regularidade, arrancadão, e fui botando tudo de bom que aconteceu na minha vida nessa história. E no final eu pensei, talvez se eu tivesse colocado uma meta lá atrás, eu estaria até hoje correndo atrás dessa meta e não teria alcançado, ou teria alcançado, mas não teria vivido a vida de sonho que eu tive. Então, o meu sonho foi esse. Enquanto alguns sonham, eu vivi. Eu fui lá e fiz. Então, que essa legal. Meu primeiro livro, um best-seller de 2 exemplares. Mas tá na tua história, né? Nada acontece por acaso. E aí veio tu tens eles aí pra gente ver, o Morro em um Mês. Verdades, Mentiras e um Assassinato. Do que trata esse livro? Esse livro é uma história de ficção que se passa no Morro dos Conventos. No Morro dos Conventos. Isso. E como o subtítulo diz Verdades, Mentiras e um Assassinato, ele possui um enredo. Nesse enredo tem um assassinato e tem verdades e mentiras. Isso é muito legal. O legal desse livro, Jomar, é o seguinte. A gente acabou de ver uma reportagem com o Rodrigo Bonaldo Rafael. O Rodrigo, ele é personagem desse livro.
Sério? Está lá mesmo. O nome é Rodrigo Rafael. Se um dia vocês lerem o livro e vocês passarem pelo Rodrigo, que é bombeiro, e faz rapel no Morro dos Conventos, é o Rodrigo Bonaldo Rafael. Que bacana! E como o Rodrigo tem outros personagens aqui no livro, assim, que a gente conhece? Tem, nós temos aí o Alexandre Campos Pereira, que é advogado, o Xande do VV, né, que a gente conhece, o Kilian Gonçalves, né, uma figura muito querida na cidade. O Jorginho, hoje, ele é maior do que eu, mas quando eu escrevi essa história, como ela tem 20 anos, ele era pequenininho. Né? Então, ele está como criança nesse livro. Tem o Richard da Lotérica, tem a Giovanna Scaini, a Andresa, minha irmã, a Kelly Albano. Todos os personagens são pessoas de Araranguá. Que tirando legal. Um único personagem, que eu não vou dizer o porquê. Mas a história é ficção. A história é ficção. E no final do livro, tem um capítulo destinado a dizer: isso aqui que está na história é mentira. Isso aqui que está na história é verdade. Né? Então, ele tem alguns relatos históricos. Eu vou dar só um spoilerzinho. Por exemplo, poucas pessoas sabem que o primeiro cinema de Araranguá foi no Morro dos Conventos e que ele foi incendiado. Então, isso está na história. Nunca ouvi isso. O prédio do cinema está lá até hoje, né, no Morro dos Conventos. Qual é o prédio? Chegamos no camping, pega quem sobe sobe e na primeira a gente vai pegar a esquerda para ir para o hotel. Né? Indo de Araranguá, subiu a lomba do morro, a esquerda iria para o hotel. Bem à direita, tem ali um prédio que hoje eles trancaram as janelas porque estava sendo utilizado por um mau uso lá, né? Então vedaram janelas, mas o prédio está lá, tem as janelinhas ainda onde eram as salas de projeção. Olha! Né? Então, isso faz parte da história e ali eu conto, olha, isso é verdade, isso foi verdade, a outra coisa foi verdade, a outra coisa foi mentira. Eu tô espiando aqui, gente, olha, tem cada coisa interessante, não vou contar nenhuma, tá? Se vocês quiserem, vocês têm que adquirir o livro. Como é que faz para adquirir? Ambos, né? A gente já vai falar do lançamento. Eu até gostaria de falar uma coisa assim, João Mário. Diga. Mais do que tudo, eu acho que nós somos incentivadores para tudo, né? Então, como até passo a dica, quer escrever um livro e imprimir um exemplar, tem quem faça isso. Se tu tens o teu poema, tua poesia guardada, se tu tens a tua história guardada, que seja de 10 páginas. Imprime imprime 10, quantos tu quiser. Tem empresas que fazem isso. Né? Hoje, via internet e até os meus fornecedores aqui mais próximos. Então, o pior lugar para um sonho, para um projeto ficar, não digo nem sonho, é aquilo que tu gosta, porque às vezes a pessoa não tem sonho de ter o livro escrito, mas tu gosta. Então, o pior lugar para ele ficar é dentro da gaveta. Então, primeiro... Ou no cemitério, né? Muita história foi enterrada, né? Que a gente não tem mais conhecimento. Então, nós fizemos uma primeira leva, nós fizemos um pré-lançamento onde as pessoas adquiriam antecipadamente. E aí esses livros que foram adquiridos antecipadamente foram entregues no dia do lançamento para as pessoas que adquiriram. E o shopping, a Livraria Nobel do Shopping, comprou uma quantia a mais e nós fizemos uma parceria que eles me apoiaram no lançamento. Então, hoje os livros só têm à disposição na Livraria Nobel do Shopping. Tá. Enquanto eles estiverem com o estoque lá. Verdades, Mentiras e um Assassinato... Morro em um Mês, uma história que se passa no Morro dos Conventos e traz aí personagens conhecidos aqui da nossa cidade e traz verdades e mentiras que depois, né, aqui no final do livro tá tudo especificado. Então, se você ficou curioso, é só passar lá no shopping, na Livraria Nobel. A gente tem até um vídeo, né, João? Eu não sei se foi passado na ordem, João me dá um help aí, mas tem um dos vídeos que eu te passei aí para deixar aí no ponto, é o do Morro em um Mês. Se tiver aí, ok, me avisa pra gente já... Esse aí, pode jogar aí na tela pra gente ver.
Anderson, me diga o seguinte, que eu sou muito curiosa. Eu vou ter que escrever um livro um dia, gente, porque eu tenho muita curiosidade como se produz isso assim na cabeça da pessoa, né? Criar uma história. Por que tu trouxe assim um assassinato no contexto? Eu sempre gostei muito de suspense, de mistério, né? Para mim, o filme que marcou a minha vida foi O Sexto Sentido. É verdade, para mim também. É um filme... Nossa, gente, eu assisti O Sexto Sentido não sei quantas vezes já. Eu adoro. E isso, o que me levou a escrever foi nessa vibe do Sexto Sentido, de que sempre tem que ter uma surpresa, tu tem que ser surpreendido, né? Então, eu acho que a ideia de um assassinato, de querer descobrir quem é o assassino, e as pistas estão sendo espalhadas no meio da história e no final se juntam. Então, isso te coloca no meio da história e te faz pensar. Não é um livro só para te ler, né? Tu vai pensando, vai imaginando e vai tentando descobrir os motivos, quem foi assassinado, por que foi assassinado, né? Em quais as circunstâncias. E o livro, ele vai além um pouquinho disso, ele tem surpresas que vão até a última página. Já fiquei curiosa, gente. Eu tô com tanto livro para ler. Que legal. Fiquei muito curiosa. Bom, e aí nessa caminhada de escritor, eis que surge mais... Então, na verdade, são 3 livros, né? Contando o primeiro, né? Que foram duas cópias aí o Morro em um Mês e o Crucis. Cada um carrega a sua própria cruz. Bonita a capa, gostei, hein? Bem... Do que trata o Crucis? É assim que se pronuncia, isso, tá certo? Sim. Crucis. De onde é que veio a ideia? Bom, voltando só um pouquinho no primeiro livro... Tá. Eu peguei pessoas conhecidas como personagens e uma locação conhecida, porque a gente não se perde na história. Eu sei que a pontezinha do Hotel do Morro vai estar sempre ali, eu sei como ela é. Eu sei que o personagem que eu falei que era loiro no início do filme, do livro, ele não vai ser moreno no final do livro. Então, por isso eu escolhi pessoas que eu já tenho referências físicas. No Crucis... Até voltando um pouquinho aqui, quando eu estava escrevendo esse livro, a minha filha disse, pai, eu quero escrever o meu. Onde eu disse, vai, escreve que o pai te ajuda. E aí surgiu o primeiro livro dela com 7 anos, né, que já foi apresentado aqui. E todo o retorno, as poucas pessoas que leram na época me deram um retorno muito bom. Um feedback assim, muito legal. Assim, putz, eu posso escrever um próximo. Agora eu preciso ter um tema. E aí surgiu a ideia das 15 estações da Via Crucis, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos traçar um paralelo de uma pessoa no mundo atual, onde ele passa pelas 15 estações da Via Crucis. E a gente pensa assim, legal, o roteiro está pronto, eu já tenho os 15 capítulos, né, do livro. Só que para te preencher 200 páginas, tu tem que ter alguma coisa no meio, porque tu não vai falar 200 páginas da Via Crucis. Então se transforma isso num roteiro, numa ideia de um romance, que tem drama, que tem crise, onde cada cena vai remetendo a uma passagem da Via Crucis. Jesus caiu pela primeira vez com a sua cruz de madeira. Nosso personagem, ele cai a primeira vez. Não é uma cruz de madeira, mas é uma cruz que abala ele emocionalmente demais e joga ele no chão. E alguém seca o rosto do nosso personagem, como secaram o de Jesus, e alguém ajuda a levar a sua cruz, né? E tem, como no primeiro livro, ele tem uma surpresa que eu acho que é a cereja do bolo, assim, né? Que eu também não vou dizer aqui. Claro que não, né? Eu acho que as pessoas têm que ler para entender, mas o lançamento foi domingo de tarde. Domingo de madrugada eu já comecei a receber os feedbacks. Terminei o teu livro. Nossa! Mas como assim? Terminou o livro? Ele assim, eu não consegui parar. Eu comecei a ler e eu não consegui parar. Então eu acho que ele tem essa pegadinha, que é uma das coisas que, se vocês quiserem escrever um livro, pode conversar comigo, a gente ajuda, tá? E uma das coisas que eu falo é o gancho, né? O gancho é o estilo novela. Terminou o capítulo, o personagem puxa o revólver e aponta para a câmera da TV
e tu só vai saber se ele atirou ou não, se ele foi atirado no próximo capítulo. É danado, né? E assim, da mesma forma, é do livro, né? Ele termina um capítulo sem terminar. Tu vai ter que ler o próximo para te entender aquele ali. E isso é muito pegador, assim, na história. Acho que é um grande trunfo. Ó, vou ler aqui para vocês, ó. Escrever é colocar em cada história um pouco das nossas verdades, pensamentos e loucuras. Eu encontrei na caminhada da Via Sacra um enredo para descrever a história de um publicitário que avive a versão moderna de uma importante passagem narrada na Bíblia. As semelhanças acabam ali. Não se trata de religião, mas de vida. O personagem principal vive, como muitos de nós, carregando o fardo das suas escolhas. Ó, a gente estava falando de escolhas antes aqui na entrevista com a Grace, né? E provocando o pensamento para os dilemas da vida. Este livro é uma homenagem à amizade e eu o dedico ao meu amigo Bonnie, personagem desta história. Agradeço de coração a minha prima Laura Leonardelli Costa Paulino pelas belas palavras que formam o prefácio desta história. Boa leitura. E Crucis se passa onde? Se passa em Araranguá. Em Araranguá também. Em Araranguá. Diferente do outro livro, como esses já tinham os personagens que são os personagens bíblicos que vão estar na história, tem dois colegas meus que estão nesse livro, né? Que já foi o Bonei Silveira, que é uma pessoa fantástica, um amigo meu, irmão de coração, e um outro irmão meu, que eu acho que deve ser lembrado aqui, uma das pessoas que está na frente do combate ao Covid aqui em Araranguá, no Hospital Regional, uma pessoa fantástica, o Dr. Vladimir Luz. Então, ele também aparece no livro como o médico Dr. Vlado. Uhum. Interessante, né? A gente estava conversando aqui, Anderson, sobre essas coincidências ou sorte, como tu falaste. Eu já acho que é conexão, atração, né? Seja lá o que for. O fato é a gente sabe que e percebe, se flagra, né? Se toca disso, de como as coisas se ligam, assim, né? A gente vai ver depois uma produção aí do Anderson em vídeo também, e a gente estava falando assim, porque eu chamei aqui a matéria aí com o Rodrigo Rafael, e aí ele estava me dizendo assim, nossa, essas coisas acontecem muito comigo. O Rodrigo é um dos personagens desse livro, né? Do livro Morro em um Mês. Deu-se sério, ele disse, Jô, isso acontece muito comigo, assim, né? Eu disse, isso é conexão. Ele disse, acho que é sorte. Enfim, por que eu tô falando isso, né? Porque eu já contei aqui pro pessoal semana passada que eu acabei de assistir a série da Maria Madalena, na Netflix, né? Eu acabei foi quinta-feira à noite, chorei, porque eu fico com saudade, né, não sei se com vocês é assim, mas eu morro de saudade dos personagens, assim, quando acaba uma série, um livro e tal, porque a gente entra, né, parece que a gente tá lá dentro daquela história. E a série ainda tá muito presente em mim, né, tá muito presente em mim ainda. E agora, pegando aqui o índice do livro, parece que assim eu tô revivendo tudo de novo, sabe? Da série, aqui falando a Santa Ceia, os Apóstolos, que são o título aqui dos capítulos do livro do Anderson. Que loucura isso, né? Ó, certamente, o que eu identifico com isso? Tem alguma mensagem aqui para mim, né? Não tava falando ali no primeiro bloco, que às vezes a gente, né? A gente tem que estar ligado, gente, aos sinais, né? Porque às vezes a gente pede assim, ai Deus, me manda um sinal, meu anjo da guarda, o universo, me manda um sinal. Só falta assim, buff, cair na cabeça da pessoa. A gente precisa estar ligado, gente, nas coisas, que fantástico. João, tá aí no vídeo, tá aí pronto já o vídeo do Crucis pra gente olhar? Coloca aí pra gente. Alright, had no need to fight tonight.
overcame. Acting all okay. Today. Cast me away. Play these little games. Acting all okay. Today. Interessante, né? Como tudo está conectado. Antes a gente conversava aqui com a Grace sobre a existência, né? Que a gente tem que ter esse entendimento, né? De que a nossa realidade não é essa aqui que a gente está vivendo, né? Existe um outro plano e que a gente está dentro desse plano, não são coisas separadas. Tu falas ali, tu coloca esse vídeo, certamente produção tua, né? Sim, nós Muito produzimos. Legal. Gostei muito. O Anderson é publicitário, quero falar com ele também sobre isso um pouquinho. Onde está Deus para você? Onde Deus está? Para mim, eu acho que Deus é um conjunto, tanto Deus quanto o diabo. É um conjunto de tudo que existe na Terra. No universo, né? Terra enquanto universo. Então, o que eu penso assim, ó? Toda a bondade que existe no mundo, tudo que existe de bom nesse nosso espaço é Deus. A maldade que existe nas pessoas e tudo que existe de mal é o inverso de Deus, né? Então, ele está tudo aqui. Eu penso muito assim, ó, que a religião ela ajuda muito as pessoas. Ela coloca fé, ela coloca esperança, mas se nós ficarmos dentro de um espaço pedindo para que chova no sertão, não vai chover, na minha opinião. Mas se cada um pegar uma pá e cavar 1 metro de buraco para levar um rio para lá, volta até água no sertão. Então, na minha concepção, a bondade que existe no mundo é Deus. Pode ser que seja Deus tocando no nosso coração, pode. Né? Eu acredito nesse Deus que ele existe, mas o meu Deus, ele não está dentro de um espaço. Ele está dentro da bondade no mundo. Essa é a minha concepção. Desculpa aí se alguns religiosos possam discordar de mim. Não tem que se desculpar, porque cada um vive a sua fé, né? Eu estava até pensando numa coisa, Gilmar, ali no carro, antes de chegar aqui, que é bastante interessante. As religiões, elas prestam um grande serviço. Né? Mas hoje, como a gente vê, vou falar até em briga, não, mas é uma briga que eu digo, não é uma briga violenta, né, com relação à religião. Como é política e como é futebol, a gente não precisaria ter essa divisão. Nós precisaríamos que as religiões fossem uma seleção brasileira, onde nós podemos até ter nosso time, mas a gente torce para o mesmo time. Né? Inclusive a reverenda Lilian veio para Araranguá com uma proposta assim, né, de se unir. Isso já está acontecendo, unir aí todas as religiões aí, né, para, por exemplo, se mobilizar numa situação dessa como vamos viver essa semana, né? Isso já está acontecendo. Ela teve aqui a reverenda no programa do Elias na sexta-feira, se não me engano, e eu acredito nisso também, que isso cada vez mais possa acontecer. Karina Pinheiro da Silva está aqui dizendo: bom dia, Jô, a arte da minha campanha do câncer foi o Pardal quem gentilmente fez para mim. Que bacana. Renato Cardoso, bom dia, um grande abraço ao Anderson e a você, Jô. Estava tudo perfeito no domingo, parabéns. Pois foi o Renato que fez o som lá, né, no lançamento, né? Foi, o Renato tem um repertório especial e um dom fantástico. Né? É uma pessoa incrível também, uma das belas entrevistas que eu trouxe aqui nas sextas-feiras aqui no TV Sul Mulher. A Karina Pinheiro dizendo: há um outro mundo além do seu mundo. Amei. É isso aí. Girlene Inovação tá aqui. Oi, Girlene, tudo bem?
Que assuntos interessantes, parabéns. Então, nosso programa hoje tá bom demais, gente. Muita reflexão e, como eu digo, nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso. Miss Derly Mendes, não sei se assim pronuncia. Bom dia, maravilhoso programa. Quero fazer uma pergunta à apresentadora: onde ela arruma seu cabelo? Bom dia, eu arrumo lá no Centro Estético Esther Rebelo, que fica ali na Galeria Brasil, bem fácil. Inclusive saio do programa e já vou pra lá fazer minha unha. Que ó, Érica, uma quebrou aqui, ó, tô com a unha quebrada aqui no programa. Vamos arrumar, que eu fiz faxina esse final de semana, tá, gente? Fiz faxina, desci o roupeiro todo, arrumei tudo já pra até, né, separar aí roupas e cobertores e tal pra gente. Linda demais, obrigada, meu amor. Então, as meninas lá que cortam, que bota aí essa cor que eu gosto, né? Querem me deixar loiro, mas não vão me deixar loiro. Mas arrumar sou eu mesmo que arrumo, tá? Todo dia aí, né? Daí a gente, cada um acha o seu jeitinho, né? Eu é assim, ó, com os dedos, gente, ó. Vou arrepiando tudo e vai dando tudo certo. Que a pessoa também não tem muito cabelo, não tem muito o que inventar, né? Ai, coisa boa! Pois é. Lançamento, então, do livro aconteceu no domingo lá no Center Shopping, lá na Livraria Nobel, né, que é onde vocês podem encontrar os 2 livros do Anderson. Não pensasse em resgatar o primeiro lá e fazer mais umas cópias? Não. O primeiro era só de brincadeira. É mesmo? Que legal. Ô, Anderson, fala um pouquinho sobre o teu trabalho de publicitário. O que tu gosta de produzir? Então, Jomara, eu comecei com publicidade e propaganda. Eu fazia faculdade de Ciências da Computação na UFSC em Florianópolis. Uhum. Eu e um sócio, nós decidimos montar uma agência e faltando 6 meses para me formar, eu abandonei a universidade e nós montamos a agência em Florianópolis. Isso era numa época em que não existia o scanner colorido, que não existia... Quando eu entrei na universidade não existia o Windows, para falar a verdade, né? Uhum. Não existia internet. E aí eu fui aprendendo de tudo um pouco com o passar desses anos. Então hoje a gente trabalha um pouquinho com vídeo, um pouquinho com artes visuais, com produção de eventos. Tudo isso foi crescendo assim na agência. Eu não sei te dizer o que eu gosto mais. Eu sei dizer aquilo que eu passo mais trabalho para fazer, mas não de que eu gosto menos. Porque é aquela máxima, né, de que quando a gente trabalha com aquilo que tu gosta, nenhum dia de trabalho vai ser um dia ruim. É verdade. Né? A parte de organização de eventos dá um friozinho na barriga, porque tu nunca sabe o inesperado, o resultado. Então, e tudo isso é gostoso, o frio na barriga também é bom. Né? Tudo isso faz parte. Eu acho que a gente é movido à emoção. Eu costumo dizer que eu gosto de sonho até quando é pesadelo. Né? Até quando a gente tem pesadelo é ótimo. Então, nós viemos trabalhando há bastante tempo, já há mais de 25 anos nessa área. Tem mais um vídeo aí pra gente rodar que é muito interessante. E depois eu vou precisar questionar aqui o Anderson. É o próximo vídeo que tá aí, tá pronto, João? Tá aí, ó. Vamos assistir, gente. Prestem atenção. Você foi um dia quando ainda não sabia o que era amar. Noite tão fria vinha, meia de lã nos pés e o coração tão frio. Mel sem abelha alguma. São 5h45 da manhã. O sol ainda não nasceu e eu preciso acordar. Hoje terei um longo e louco dia pela frente. Mas antes disso, ontem eu vivi uma noite que vou custar a esquecer. Antes de dormir, ainda dei uma espiadinha no Instagram, como última esperança de encontrar uma mensagem do meu amigo secreto. Foi em vão. Mas antes disso tudo, enquanto voltava para casa, fiquei pensando no conto de fadas em que tinha se transformado a minha vida. Será que o final seria feliz? Ou continuaria enfeitiçada, dormente, encantada?
antes disso, antes de voltar para casa, eu esperei por ele a noite toda, sentada na mesa do bar. Ele não apareceu. Mas antes disso, eu me preparei para este encontro. Nós iríamos nos encontrar no Treehouse. Ele iria de camisa preta e calça jeans. Estaria tomando um drink com suco de laranja. Disse que tinha cabelos lisos, castanhos e olhos claros. Eu nunca tinha visto ele, nem por fotografia. Mas antes de chegar à noite, nós trocamos mensagens durante toda a tarde. Ele era doce e muito inteligente. Nós marcamos um encontro, em um bar, à noite, e eu contava os minutos para poder conhecê-lo. Antes disso, na folga do almoço, eu contei toda a história para Sarah, minha melhor amiga. Contei que tinha conhecido um cara há um mês. Um cara que me escrevia coisas doces e que me chamava de linda. Ele me encantou e eu estava apaixonada por um perfil do Instagram. Um perfil sem fotos, sem vídeos, só mensagens. Só um nome, Theo. Eu nem sabia se Theo era o seu nome verdadeiro. Mas antes disso, bem cedo no caminho para o trabalho, meu dia começou com um bom dia especial. Eu tinha recebido uma linda mensagem para encher de alegria a minha manhã. Eu estava empolgada, envolvida e apaixonada por alguém que não conhecia. Meu coração estava repleto e minha mente ocupada pensando nele o tempo inteiro. Mas antes disso, são 5h45 da manhã. O sol ainda não nasceu e eu preciso acordar. Hoje terei um longo e louco dia pela frente. Te salvo dessa loucura. A vida é tão curta pra desperdiçar. O amor chegou. Yeah, yeah, yeah. O amor chegou. E agora? Que danado, né? Eu digo, não, eu quero saber o fim da história, gente. E esse é o propósito. Esse é o propósito. No final tem uma surpresinha, né? Mas eu gosto disso, sabe? Na verdade, a questão voltou para o primeiro início. Ela tem que acordar e ela passou tudo isso no dia anterior. Ou seja, é um looping, né? A ideia é que seja um looping. Volta para a primeira cena. Eu acho que, Jomara, o mais importante desse trabalho aqui, que eu vou dizer assim, não é nem a produção, não é nem o que foi feito. Eu tenho uma família abençoada, minha esposa ajudou a fazer, a minha filha... A filha artista. Né, que topou fazer... Protagonista aí do curta, Heloísa, né? Mas o que mais legal nisso, o que é mais importante é o seguinte, como eu te disse, a questão da sorte, né? Eu vou buscar músicas araranguaenses para compor a trilha. Procurei pelo Rubens Daniel, a música encaixou exatamente naquilo, né? No propósito de um cara que diz que a menina merece alguém melhor. Né? Ela está procurando alguém e esse alguém não aparece. Então a música do Rubens diz que o cara acha que ela merece uma pessoa melhor. Eu chego no Treehouse para fazer a cena, assim, nós vamos gravar uma vez só. O músico está tocando uma música em inglês que diz que eu desejaria que você estivesse aqui. Né? Nós encontramos numa outra menina... Que era o Gabriel Dávila, né? Gabriel Dávila. Lá no Treehouse. Então, até como agradecer, além dessa sorte, né? Nós buscamos, Rubens, eu queria usar essa música aqui no vídeo. Cara, tá à disposição, é tua. Que legal. Gabriel, eu posso botar essa cena? Nossa, um prazer. Alice Fernandes, uma outra
pessoa, uma menina, um toquinho de gente, mas fantástico, um trabalho fantástico ali, que também tem a música dela colocada ali. Então, em tudo lá na agência, a gente tem um viés muito social, tá? Eu tenho o Projeto Magia, que eu sou mágico amador, e a gente faz mágica para entidades assistenciais beneficentes, sem cobrar nada. Então, asilo, APAE, creches, né? A gente faz isso de forma gratuita, sem cobrar nada. Nós tivemos o Varal Solidário, há 2 anos atrás, nós não demos continuidade por conta da pandemia. Né? Que a Heloísa até citou aqui na entrevista dela. Isso. Teve uma matéria aqui na TV sobre o Varal. Né? Nós colocávamos roupas lá, quem tinha para doar, doava, e quem precisava, pegava. Né? Por conta disso. E tem várias outras coisas que nós gostaríamos, não temos falta um pouquinho de estrutura, mas para movimentar a cidade precisa ser incentivada para tudo. Né? Então, esse vídeo ele foi feito com uma câmera fotográfica de segunda mão que custou R$300, que é a minha câmera fotográfica que eu uso. Todo o investimento que teve foi a nossa despesa na noite, a despesa na lancheria enquanto ela estava conversando com a amiga. A Aninha faz teatro com ela, né? As duas fazem aulas de teatro com a Leia Batista, que também veio gentilmente, sem cobrar nada, participar da gente. Ou seja, ninguém cobrou. E o que é mais legal, a locação, eu precisava de uma locação, vou lá na Pacto Imóveis ali, ô Aloísio, eu preciso que tu me... Tranquilo, cara, eu uso aqui, tu queres que eu tire mesa? Existe muita gente disposta a ajudar. Tá? E as pessoas não sabem, às vezes elas não realizam, não digo que seja sonho, mas a vontade, aquilo que ela teria vontade de fazer, que talvez nem seja o sonho da vida, mas ela não realiza porque acha que não vai conseguir, porque alguém vai achar ruim. Já bota as objeções ali sem ao menos nem tentar, nem abrir a boca. Os bloqueios. E é incrível a quantidade de pessoas que gostariam de ajudar a tu realizar as tuas vontades, os teus sonhos, desde que seja para o bem. Todo esse vídeo vocês gravaram em uma noite? Não, ele foi gravado em um dia nós gravamos as cenas diurnas, no outro dia nós gravamos as cenas noturnas, e aí teve um probleminha de produção, né? Que numa cena estava com um casaco e na outra cena estava sem. Como é que chama? Minhas filhas sempre dizem isso, que elas cuidam ali. Descontinuidade. Erro de continuação. Erro de continuação. Aí a gente teve que regravar da noite as cenas externas ali, não a do bar, né? Mas as cenas externas. Mas isso a gente fez em 3 dias. Né? E não é 3 dias cheios, em 3 dias de... Gravamos 1 hora, 2 horas por noite. Que bacana. O que me chamou bastante atenção no que o Anderson falou foi a questão da... eu utilizei uma câmera fotográfica e tal, não sei o quê. Porque a gente, às vezes, especialmente nesse mundo aí tecnológico, né, que a gente tá e tantos smartphones aí com 1001 recursos e um monte de coisa. Às vezes as pessoas, mas eu quero produzir vídeos para o Instagram, eu quero botar algum conteúdo. Não, mas eu preciso ter isso, eu preciso ter um celular melhor, eu preciso ter não sei o quê, não sei o quê. É aquela velha história, gente. Comece fazendo o que você tem e vai embora, né? Tu concorda com isso, Anderson? Sim, é o que eu digo. O pior lugar para as ideias ficarem é guardadas na gaveta. A gente mostrou... É uma superprodução? Não é. Não é, mas... É super bem feito? Lindo. Não é. Entende? A gente deixa para os profissionais fazerem as coisas profissionais. A gente tem o Marcos Famerlat, que foi premiado agora com um filme catarinense. Conversei com ele semana passada. Né? O Marcos é uma pessoa fantástica, assim. Eu acho que ele é merecedor daquela premiação ali, porque ele é uma pessoa fantástica. Então, a gente não está aqui por profissão, mas eu tenho certeza que esse meu vídeo vai agradar alguém. Pelo menos o ego de quem participou, o meu ego está super inflado com isso. Da minha filha tá, acredito que da Aninha também, que ficaram muito felizes em participar disso. Com certeza. Né? O Rubens já parabenizou, porque eu tinha medo que assim, olha, tua música tá ali, sem a tua música não seria o vídeo. Então espero que não tenha denegrido a tua música. Né? Imagina, ficou muito legal. E ele elogiou também muito. Então, gente, mesmo que não saia perfeito, mas faça. Não leve isso para o túmulo. Não deixa escondido, não leva para o túmulo, né?
vai atrás. Karina Pinheiro tá dizendo aqui, Jô, pergunta pra ele por que o apelido Pardal. Boa! E aí, professor, tem a ver com o professor Pardal? Não, mas como eu te disse, enquanto as pessoas sonhavam, eu fui lá e fiz, né? Então, quando era criança, eu tinha laboratório, eu tive circo, eu tive museu. Eu e meus amigos, né? A turma da rua, a gente teve exército. Então, a gente sempre fez. Sempre foi muito criativa a minha rua. Mas o Pardal, ele vem por uma outra história. Com 3 anos de idade, até é uma questão de saúde, acho que vale as pessoas saberem disso também. Com 3 anos de idade, eu tomei um banho quente e eu saí. A minha mãe vinha no centro, meu tio apareceu em casa de bicicleta, ele disse, vai com o tio de bicicleta na casa da avó, que eu vou no centro. E era um dia de vento sul. Eu saí quente do chuveiro e peguei o vento frio do vento sul. Naquele mesmo instante, meu olho esquerdo veio parar perto do nariz. Nossa! O famoso ramo de ar que eles dizem. E eu fiquei estrábico por 9 anos. Aí, quando aconteceu isso, eles me trouxeram no oculista aqui no centro e eu voltei para casa e já voltei com um tampão no olho e de óculos. E meus tios olharam assim, parece um pardal 4 olhos. E aí ficou o pardal 4 olhos. Olha! Eu até tinha um apelido mais bonitinho, que era Tom, mas o que pega... Mas o que pega é o mais esquisito. Mas tá bom, não tem problema nenhum com o pardal. Ficou Pardal, mas que louco, né, gente? A gente pensa que o Pardal é por causa do professor Pardal também, né? Tudo a ver com perfil, né? Também, né? De inventar e de coisa. Que legal isso de ter a Lourdes Zanardo Perraro tá aqui, parabéns. Você merece todo sucesso. Que gostoso isso de ter vivido uma infância assim tão lúdica, né? Aquela coisa de brincar na rua com os amigos. Nossa, isso é fantástico. Até no meu primeiro, no primeiro livrinho ali, que eu conto a minha vida, a minha curta vida, a gente fala que a minha rua parece aquela rua saída da revista Família Cristã. Eu não sei se lembra da Sim, da revista. Sim, lembro. A minha mãe assinava, acho que essa revista. Era. Então, era uma coisa assim, nós queríamos fazer uma corrida de bicicleta, os nossos pais fechavam a rua. A dona Valda Paulino trouxe da igreja da Cidade Alta um megafone para fazer a locução. Os pais participavam com a gente. Era uma coisa... Eu gostaria que o mundo tivesse vivido na minha rua. E de lá, assim, nós temos do pessoal da minha infância, tá? Uma coisa que marca muito. Não existe uma pessoa que fume. Né? A gente viveu num ambiente tão saudável, tão gostoso e com ideias excelentes que todos são bem-sucedidos, todos têm a sua profissão, sua formação, não escapou ninguém e sem vícios. Né? Eu acho que isso é fruto da nossa... Que lindo isso, hein? Eu queria que o mundo tivesse vivido na minha rua. Olha como é... A gente estava aqui falando antes, né, da responsabilidade aí na educação das crianças, né, de quantas crenças, quantos traumas a gente introduz, sem querer, às vezes, né, enfim, na mente, no subconsciente de uma criança, né, o quanto é importante esse ciclo da vida, né, em que tanto está a informação ali, né? Tanta informação chegando, formando aquele ser, né? Até foi tema no parlatório lá no lançamento do livro, que eu citei algumas situações. Assim, eu tenho um primo, por exemplo, que descobriu perto dos 50 anos que ele gostaria de ter aprendido a tocar violão quando era criança. E ele está tocando violão agora com 50 anos. Né? E ele passou uma vida inteira... De repente, isso é para mim. De repente, porque alguém um dia lá disse para ele o seguinte, não, vai estudar em vez de tocar violão, ou vai aprender outra coisa. Sim. Basta talvez uma pessoa dizer isso, né, para estragar uma vida inteira. E mais do que tudo, exemplos, né? Eu acho que nós temos que ser exemplos para quem vem aí. Então, por isso que a gente tenta incentivar tanta coisa. A Marcial Marília Cardoso está aqui. Minha mãe fazia parte da rua.
O nome dela é Glaci. Sempre comenta que era maravilhoso. Olha aí que legal. Que rua é essa? É a Rua Antônio Manuel Paulino, na Cidade Alta. Né? A rua, vamos pegar uma referência, o mais comum lá talvez seria o açude da casa do Gersi Pasquale. Não sei. Rua da entrada da cidade é do Jaci, a primeira paralela em direção ao centro. Que legal, hein, gente? Olha, deve ter uma energia muito boa aquela rua. Mas você não mora mais lá? Não. Mas passa lá de vez em quando para matar a saudade? Sim, o meu pai continua morando lá, tem o negócio dele lá, então a gente está sempre lá. Que bom. Nós temos mais uns minutinhos ainda, Anderson. Fala um pouco desse teu trabalho da mágica. O Projeto Magia? Porque de repente as pessoas não conhecem, né? A gente tem que ter oportunidade, né? De aproveitar a oportunidade para conhecer. Olha como as coisas são conectadas. Trabalhava eu numa empresa, estava em São Paulo esperando o ônibus para vir embora, ia demorar um pouco. Na rodoviária de São Paulo tinha um guichê que vendia mágica. E eu sempre fui muito curioso, né? E aí eu comprei um kit e trouxe para cá e a minha irmã disse, não, tu vai fazer mágica no aniversário da sobrinha. Disse, mas é muito pouco, então eu tenho que aprender mais. E aí eu fui aprendendo mais. Isso faz 20 e poucos anos que a gente faz isso, né? E aí foi evoluindo, até que chegou uma hora que eu disse, pô, mas eu posso levar isso para alguém. E aí eu comecei a oferecer. Pai, vamos fazer para as crianças no Dia da Criança, é gratuito, não custa nada. Beleza, vamos. E aí foi aparecendo outras oportunidades, a gente já foi para Criciúma, a gente já foi para Torres, né, aqui na região. E eu acho isso importante porque, Jomara, a internet está nos trazendo tudo muito pronto. Tu assiste, até a gente já está numa fase de saturação que nós não estamos mais percebendo as coisas. Vem a postagem ali, tu só vai passando e realmente aquilo que te chama muita atenção. Né? Então, uma das coisas que eu digo talvez eu seja o primeiro e o último mágico que uma criança vai ver na frente. Porque por conta disso, é claro que o Circo de Soleil é muito mais bonito do que um circo que vem aqui em Araranguá, pela grandeza do espetáculo. Mas ele não é igual o circo daqui. Ele não é igual a tu tá lá vendo na frente as coisas acontecendo, né? Então, a gente leva isso como uma forma de despertar, de mostrar para eles fazerem enxergar o impossível, o invisível. E um maior presente que a gente tem é o sorriso da criança que está ali, né? Nos retornando com aquilo ali. Então, como incentivadores, a gente não perde nenhuma peça de teatro, a gente não perde nenhum circo que vem aqui na cidade, porque eu acho o trabalho deles muito nobre, né? E poderia a tecnologia estar jogando eles para escanteio, está difícil sobreviver, né? Então, só que... A gente já vê bem menos, né, circos e... Nossa, quando eu era criança era monte, né? Sempre tinha um circo na cidade. Então, e eu acho que a gente tem que incentivar, entende? Eu tenho muitas ideias na cabeça, eu vou lançar um desafio aqui. Eu gostaria de fazer em Araranguá o Festival de Minuto. O que é o Festival do Minuto? É onde as pessoas gravam vídeos com o seu celular, editam em programinhas que eles baixam gratuitamente e nós vamos fazer um concurso disso, de vídeos de 1 minuto, de curta-metragem. Pode ser do que for. Se alguém apoiar... Mas o tema é livre? O tema... Elabora melhor isso aí pra gente lançar, então. A ideia. Um outro que seria interessante, que é uma ideia que eu tenho também, que é a maratona fotográfica. A maratona fotográfica não é tema livre, mas a cada hora surge num portal na internet o tema. O tema agora é luz e sombra, 1h da manhã. Tem 1 hora para fazer uma fotografia que mais goste sobre luz e sombra e posta para ela ser avaliada pelo jurado que vai escolher a melhor. 2h da manhã, o tema vai ser reflexo na água. E aí tu pode fotografar de um reflexo num copo d'água ou no rio Araranguá ou a lua no mar. Tens 1 hora para fazer a foto. E serão 24 horas com 24 temas diferentes, onde fotógrafos amadores participarão. Mas aí o povo não vai dormir nesse dia? Eu já estou pensando aqui, o cara vai ficar ali ligar. Mas eu gostei. Fotografa rapidinho e volta para dormir, né? Olha que riqueza de imagens, que satisfação que a gente...
E que satisfação que a gente pode dar para as pessoas estarem participando. Gostei desses projetos aí, hein, Pardal? Vou anotar aqui, ó. São A gente incentivos, nós temos que incentivar. Lança alguma coisa aí, né? Parceria aí com a TV. Bacana, temos que movimentar, concordo contigo. Quantos talentos aí, né? Estão aí, sei lá, adormecidos ou aqui, né? Só assim. Pode usar esse equipamento aqui de uma forma mais lúdica, né? Apesar da tecnologia trazer o lúdico, trazer o, né? E tudo isso é um despertar de criatividades, né? Além de revelar talentos, desperta criatividade. Gente, vamos parar de consumir coisa pronta, né? O Legião Urbana já dizia que nos empurraram os enlatados há muito tempo atrás, né? E eles continuam empurrando o enlatado e a gente comendo enlatado. Comendo enlatado. Falando em enlatado, a Karina tá aqui, ó. Tive a bênção de crescer no meio deles e chorei agora ouvindo ele relatar. Que legal! Karina era vizinha de infância. A Karina que bate firme aí na rede social da questão aí dos alimentos, né, gente? Falou em enlatado, a Karina já deve ter dado um pulo lá na cadeira. Deixa eu ver aqui, Ivan Gabriel Milanês Ávila, bom dia ao Pardal. Grande profissional, você merece tudo isso que está acontecendo na sua vida. A Glaci Cardoso, bom dia. Fui privilegiada em fazer parte dessa rua, sempre muito unidos. Beijão pro Tom. E parabéns, ó, o apelido continua, né? Que a Simone do Facão aqui, não desiste do teu sonho, vai em frente. Nós temos um sonho, esse sonho vai se realizar. Muito legal, né, gente? Todo mundo participando aqui. Anderson, que coisa maravilhosa a gente poder trazer aqui no programa pessoas como tu. A Glacia aqui dizendo, fui privilegiado de fazer parte dessa rua, né? Só boas recordações. Precisamos fechar a rua e relembrarmos os bons tempos. Beijão. Olha aí, ó, e dá uma matéria massa, hein? Quem sabe tu organiza isso aí, ó. Fecha a rua lá. A festa da rua, né? Reúne o povo e bora lá fazer uma matéria. Ia ser bem bacana, hein? Vocês contarem suas histórias. Muito legal. Ó, a Miss Derly tá aqui dizendo... É verdade, vou passar para minha filha assistir o que vocês estão falando. Ela sempre fala isso. Se ela bota entre as se eu tivesse. Parabéns, sucesso para vocês. Desculpe se eu tenho erro. Não sou brasileira. Ai, que legal. E olha só que bacana, né? Não fica no si, né? No si. Não fica no cis da vida aí. Bora lá, né, Pardal? Sim, gente, vamos fazer. Pode ter o sonho, pode correr atrás do sonho, pode planejar, mas faz. O John Lennon já dizia, né, que a vida é aquilo que acontece enquanto nós estamos fazendo planos. É isso aí, verdade. Gente, obrigada, Anderson, pela tua presença, sucesso. Estamos aqui, sempre à disposição, tá? E vamos elaborar essas ideias aí que eu gostei, está tudo aqui anotadinho.